Muito boa tarde a todos vocês. Estamos começando aqui mais um Traders Room. Hoje, com pedido de tantas pessoas, mais uma entrevista. Hoje um bate-papo, como sempre. O foco do nosso programa é ser um pouco, agregar um pouco ao mundo do trading, mas não necessariamente falando de setups, não necessariamente falando de operações em si, tentando abordar assuntos que possam agregar na vida de vocês, né? Quem está aprendendo, de quem já opera. Hoje nós temos um convidado muito bacana, uma pessoa muito especial. Espero que vocês gostem. Eu vou apresentar para vocês o nosso meu querido irmão, né? Anderson Correia. Fala, Anderson, tudo bem? Tudo bom, Alinho. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é muito legal ter você aqui, né? E o pessoal estava falando, o teu irmão que vai lá, muita gente já te conhece, né? Do mundo dos traders, né? Da parte de investimento, até porque muitas pessoas, eu recomendo que às vezes te procurem, né? Para tentar evoluir a parte psicológica. E aí, poxa, né? A gente está combinando para que você venha aqui, estava difícil de conseguir algum horário. Que bom que hoje deu certo. E hoje a gente vai falar sobre esse tema tão bacana, que o Lucas vai mostrar para vocês, né? Como retomar o controle emocional no trade, né? Há um ponto que é muito importante, algo que é, como eu sempre digo, eu acho que 20% é técnica e 80% em média aí é o controle emocional. É algo que você tem se preparado já há muitos anos. Primeiro, antes de tudo, né, vocês já sabem do que a gente vai falar, para que vocês não vão embora. E agora, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do que você vem fazendo, um pouquinho da tua experiência. Claro que eu já conheço, mas para a galera conhecer, a galera da Traders Room. Legal. Fala um pouquinho de você. Legal. Cara, como você sabe, eu venho operando, né, no mercado desde 2008. Fiquei ativamente até o começo desse ano. Comecei como todo mundo, operando a própria conta, né, no início triplicando, fazendo 10 vezes mais, para logo em seguida, após 3 dias, quebrar toda ela, né? E nesses últimos 10 anos fui evoluindo até conseguir ter a consistência. Após isso, passei por instituições financeiras, fundei com uma corretora inglesa o portal youtrading.com. E nos últimos 4 anos fiquei aqui na América Latina no Banco de Investimento dinamarquês. E hoje, finalmente, consegui me desvincular de qualquer entidade financeira para me dedicar 100% ao controle emocional, ao coach, né? E pela essa experiência de 10 anos na área financeira, né, por ter passado por todas as dores que muitos traders passam hoje, decidi começar a ajudar as pessoas no controle emocional no trade. Então, nos últimos 4 anos tenho feito várias formações de hipnose, de neurolinguística, de coaching, desenvolvimento humano. E todas elas, né, aplicadas para trabalhar o controle emocional focado nos traders. Então, hoje, a proposta é começar a trazer o que temos de neurolinguística, de coaching e até de hipnoses, como que nós podemos trazer isso para aplicar no trade. Isso é bem legal, porque isso você começou de uma forma curiosa, né? Meio que fazendo para você. Pra mim, eu lembro na época que você fez, aí de repente você começou a fazer 1, 2, 3, 4, você começou a se envolver bastante com isso. E foi bem bacana, você até me indicou né? De um curso de imersão, um final de semana, eu fiz o curso. Cara, foi um dos cursos mais intensos que eu já fiz em toda a minha vida. Foi, na verdade, um curso de autoconhecimento, né? Te abre a cabeça para muitas coisas. Claro que acho que dentro de todos os que você fez, acho que esse é o mais básico. Sim. Também foi o único que eu fiz, mas assim me fez reavaliar muita coisa, até dentro do próprio operacional, né? Porque isso que é muito legal. Porque o que acontece, que eu sinto, né? As pessoas precisam aprender apanhando muitas vezes, né? Então as pessoas precisam perder dinheiro, precisam passar por tantas frustrações para depois falar, nossa, agora eu preciso me equilibrar, agora eu preciso ir atrás de um coaching, ou agora então... O perigoso é isso, né? Que as pessoas no trading, o que tem envolvido é o dinheiro, né?
Então esse é o ponto que mais pega, porque quando a galera se frustra e depois resolvem ir atrás da disciplina, tal famosa disciplina, muitas vezes já é tarde. Né? Então isso que você procurou fazer, né, esses estudos, né, da mente, né, enfim, de hipnose, essas coisas um pouco mais que são totalmente necessárias, às vezes conseguem ajudar as pessoas a pularem, né, etapas, né, a pularem frustrações, digamos assim. Né? É mais ou menos isso, né, ou não? Sim, na verdade tem uma receita, né, tem uma fórmula, não somente para o trading, senão para qualquer área da nossa vida. Um dos maiores problemas do trader é que quando ele vai para operar, né, ele sempre, ou ele, muitas vezes, ele não está totalmente estruturado para isso. Porque, como você falou, muitas pessoas precisam apanhar e talvez um dos maiores problemas do porquê disso seja que é muito fácil você ser trader. Né? Abre uma conta, manda o dinheiro, aprendeu onde compra, onde vende, pronto. Você é trader. É. Então, muitas pessoas procuram ou fazer uma transição de carreira ou o tempo que elas têm disponível para operar bem, ser traders dessa maneira. Então, aquilo que você comentou, o preparo emocional é algo que vai ser deixado para o final. Inicialmente, eles precisam o quê? O capital inicial, abrem uma conta, fazer um curso de análise técnica, gráfica, etc. E pronto. Todo mundo vai para o trade. Aquilo que você falou, todo mundo quer fazer dinheiro. Então, talvez o início, né, quando eu digo que seja uma receita, as pessoas entram para o trade sem um preparo total, não somente na parte emocional, mas a parte comportamental, de estrutura. Isso é bacana. E, na verdade, isso a gente vivencia, né? Eu também vivencio há muitos anos e todos os dias, né, com as pessoas na sala, com as pessoas que às vezes nos procuram, às vezes pessoas que... É interessante você ver algumas pessoas como elas, antes de começar a operar, elas procuram primeiro entender a parte mental, a postura. E essas pessoas às vezes acabam tendo mais, pelo menos conseguem atingir a consistência antes do que as pessoas que já chegam operando, né? As pessoas que já chegam clicando, até porque tem o risco do vício, né? Porque depois que você pegou o gosto por aquilo, de apertar o botão, e como você disse, o acesso é fácil, né? É barato, então a pessoa acaba pegando o gosto por aquilo, às vezes acaba operando por operar, né, sem técnica nenhuma. Então, às vezes, o processo correto é fazer o inverso, né, o preparatório. Né? Mas não é fácil, né? Isso é algo que leva tempo, né, e requer esse tipo de dedicação. Mas isso quase ninguém fala. Né? Você falar para uma pessoa, pô, eu quero ser trader, beleza, mas primeiro você tem que ver... como que você vai se comportar perante o trader, meio, pô, se autoconhecer, né? Parece que você está vendendo algo que, pô, como assim, cara? Eu quero ganhar dinheiro, cara. Eu quero comprar a 1 e eu quero vender a 5. Tipo, eu não quero me autoconhecer, entendeu? Mas no decorrer da vida operacional, você vê que tem muitos momentos que no mercado é você contra você mesmo. Sim. O mercado é o mesmo, todos os dias. O mercado ou ele sobe ou ele cai. Ponto. O mercado ele é o mesmo. E a técnica, é o que eu sempre comento, a técnica é muito fácil, né? Você aprende no YouTube, você aprende fazendo um curso, a técnica. E agora, e o comportamento, né? Você que tem agora, claro, depois de um bom tempo, você já tem trabalhado com bastante traders, o que você tem sentido? Eu até falei, né, eu até comentei com o Anderson, falei, que tema você falaria? Porque ele fez tantos cursos e ele tem ele já tem ele já tem um repertório tão grande, né, nessa parte, o que tem por trás da parte operacional, por trás da personalidade das pessoas, que eu falei, bom, o que você pode trazer de diferente para que a galera do Traders Room, que a galera mais vai gostar, ou algo que pode realmente ajudar, né? E aí você optou por trazer exatamente o controle operacional, como retomar o controle operacional. Então, 2 pontos. O que você tem sentido, né, dessas pessoas, essas pessoas que você tem trabalhado, que você está fazendo esse acompanhamento, né, essas pessoas, esses traders ou aspirantes a traders, e por que desse tema do retomando o controle? O porquê de retomar o controle emocional no trade? Porque muitos dos problemas e das dificuldades são mais comportamentais na hora do trade.
né, do que emocionais. Então, no meio do trade, você tem um problema comportamental onde, por exemplo, você não consegue fechar um trade. Ou você não quer respeitar, não consegue respeitar a tua estratégia. Esse vem a ser um problema comportamental. Então, a ideia de a gente conversar hoje é mostrar como é possível identificar o gatilho que ativa esse comportamento, né? Que ativa essa emoção que vai gerar esse comportamento. E é algo que pode ser aplicado no dia seguinte, é algo que pode ser aplicado amanhã. Legal. Então, o nosso grande problema na hora do trade, aquela sensação, aquelas emoções que vêm, nós precisamos identificar onde elas se originam, ok? Então, por exemplo, nós estamos no meio de um trade. Nós entramos no zero, temos o stop em menos 5 e o gain em mais 10. Quando o preço começa a ir contra a nossa posição, ela começa a cair, nós começamos a querer terceirizar o trade. O que eu quero dizer com isso? Que nós começamos a imaginar, a pensar, ou dar vários significados do porquê o preço está caindo e do porquê ele deveria voltar. Quando nós começamos a pensar, a fazer todas essas análises, esses pensamentos do porquê, é ali onde você começa a entrar numa viagem de respostas, de sensações, que não tem nada a ver com o fato que está acontecendo no momento, que é, você entrou no zero, o preço está indo contra a tua posição. Esse é o fato. Qual é o significado disso? Você entrou no zero, o preço está caindo. Simples. Então, esse é o significado que você tem que dar a esse momento na operação, a esse trade. E esquecer de começar a pensar por que será que ele está caindo, por que será que ele vai subir, porque nós queremos ser traders, né, para ser os donos do nosso próprio nariz, para controlar onde queremos operar, quando queremos operar, quanto dinheiro queremos fazer, mas quando nós vamos para o trade, nós não fazemos nada disso, nós não tomamos o controle do que nós podemos fazer. Do que está em nossas mãos. Que é apenas reagir aos movimentos do mercado. Então, por que ele está caindo? Por que ele está subindo? Onde será que ele pode voltar? Onde será que ele pode continuar? Não interessa. Mas é quando nós começamos a buscar os significados disso, do porquê, é onde ali começam a surgir aquelas emoções de angústia. Será que vai voltar? Será que eu consigo aumentar o stop porque o dinheiro que eu estou aqui está legal? Vai entrar um dinheiro? Nossa, eu vou perder muito dinheiro. Então, nesse momento que você começa a dar todos esses significados ao movimento, é onde você se perde. Então, ali, na hora que você está com essas sensações, um exercício simples de fazer é voltar e pensar o que está acontecendo. Qual é o fato? O fato é que eu entrei aqui e o preço está aqui. Simples. O que eu tenho que fazer? Obviamente, você já tem uma estratégia de saída. Claro. Você já tem um número de operações que você tem que realizar por dia. Mas isso dali já é outra parte que você precisa ou deveria ter, né? Claro, antes de entrar, para que também te ajude no controle emocional. Mas a maneira simples de você controlar ou retomar o controle emocional na hora do trade é quando você começar a ter aquelas sensações, aquelas emoções, aqueles significados do porquê o preço está indo ou para onde ele poderia ir, volta e dá o significado do que está acontecendo. É simples. E ali você vai eliminar todas essas emoções, você vai colocar de lado e vai voltar para focar e realizar o que você predeterminou antes de você entrar. Isso é curioso, porque isso é bem verdade, né? Porque a gente várias vezes entra em operações e eu percebo muitas vezes, claro, que depende muito do estilo operacional. Tem gente que faz uma posição um pouco mais longa, como você disse, todas têm que ter o parâmetro pré-determinado, ponto. Só que muitas vezes, a gente entra numa operação que a gente quer que ela seja rápida, mas ela não é. E às vezes a gente começa a se questionar o porquê.
Ah, mas o porquê que está demorando tanto? Mas o porquê que, pô, o que será que está acontecendo? Mas, pô, será que os bancos estão fazendo posição? Será que eles estão desfazendo posição? Será que eles estão fazendo hedge? Será que eles estão, pô, surgem tantas questões, muitas vezes até pela paradeira do mercado, nos levam a mirabolar tantas coisas, que às vezes a gente foge um pouco do que a gente estipulou fazer. Pô, romper um suporte, eu vou vender. Meu stop está aqui, o meu alvo está ali. Às vezes o que está acontecendo, nem as grandes instituições sabem. A gente que tem um pouco de bagagem operacional, que já acompanha a tela há muitos anos, às vezes a gente tem uma sensibilidade de que, puta, parece que foi um movimento de stop, mas a gente não tem certeza. Né? Exatamente, mas, de novo, é exatamente o que você falou. Você entra no zero. O teu stop está no menos 5 e mais 10. O preço, vamos lá, que está no mais 2. E por ali o mercado congelou e está andando de lado. E você fica um tempo parado. Se você não tem níveis de saída no meio, se você só entro no zero, ou eu saio no menos 5 ou eu saio no mais 10. E nesse meio está no mais 2, e você fica ali esperando, onde podem surgir essas coisas, não é mais fácil se você tiver níveis ou subníveis de saída? Por exemplo, eu entro aqui no zero, menos 5 mais 10. Se o preço ficar, sei lá, 15 minutos, meia hora, nesse range aqui de 2, eu vou fechar e vou procurar outra operação. Mas é aí onde também vem muitos problemas, quando as pessoas só têm um nível de entrada. É 0, 5 e 10. E ficam ali. Aí o que acontece? Quando elas fecham no mais 2, o que acontece muitas vezes? Depois, o preço vai para o mais 10. E aí ela vai lá e se frustra. Pô, eu devia ter deixado ali no mais 10. E aí o que acontece? Ela vai buscar o próximo trade querendo recuperar aqueles os 8 que ele não ganhou. Ou que ele deixou de ganhar. Então, quando você coloca dentro de uma estratégia subestratégias, eu entro no 0, menos 5 e mais 10. Se acontecer aquilo ou se não acontecer isso, eu posso sair no mais 2. Então, quando você tiver esse cenário, você está preparado para reagir a ele. Perfeito. Você fechou em mais 2, e se o preço for depois para o mais 10, não interessa, porque você realizou uma operação que você tinha predeterminado. E isso vai te trazer a tranquilidade para você buscar a próxima. Não, isso eu acho que é a situação perfeita, que todo trader deveria ter. Como reagir a cada situação? Porque o mercado, às vezes, ele é volátil, às vezes você vai comprar exatamente no 0, já vai para o 10, rápido. Às vezes já vai para o teu loss, rápido também. Tem horas que ele vai lateralizar, tem hora que vai ter indicador, tem horas que não vai sair nada, tem horas que... Então, você tem vários cenários que, se você sabe como agir em cada situação, você se livra disso, né? Você se livra disso de criar, às vezes, um submundo, né? De tentar imaginar tudo o que está acontecendo. Porque eu vejo que as pessoas, às vezes, não estão nem um pouco preocupadas, por exemplo, em se prepararem, em saber, sei lá, está tendo uma questão política agora no Senado. A pessoa não tá nem sabia disso. Depois que se posicionou, aí começa a se questionar, mas será que se acontecer alguma coisa no Senado, o dólar pode subir, pode cair? Até agora você não estava nem olhando para isso. Exatamente. Então por que agora você está pensando, né, na questão política? Agora respeita a operação que você fez, entendeu? Sim. Muitas vezes até eu falo, você está tão incomodada com essa operação, sai. Aquilo parece que, tá me matando, parece que, nossa, não vai, ó céus, ó vida. Porque você vê que as pessoas estão, cara, o preço nem andou. E as pessoas estão, já sei que vai dar errado, pô, então sai. Exatamente. Muitas pessoas também me perguntam, falam, por que eu não consigo respeitar a minha estratégia? Você falou, eu entro numa operação, eu estou ali, e o meu gain é mais 10, né? O meu soltado para cima mais 10, e eu estou lá em mais 2. E ele sempre fecha antes. Entra, mais 2 fecha. Ele pensa, não consigo deixar rolar a operação. É exatamente aquilo que você falou. Você não está preparado para entrar numa operação e buscar 10 pontos. Você hoje está preparado para buscar 2. Então, na hora que você aceita que tua estratégia eu vou pegar no mínimo 2, e se continuar, eu vou pegar 10, isso faz toda a diferença no teu controle emocional. Por quê? Porque na hora que você pegar 2,
Você fecha É. e depois você pode buscar mais uma operação. Agora, se você entra para buscar 10 e você sai no 2 e depois ele vai para o 10, aí vai vir todo aquele descontrole. Nossa, devia ter deixado. Nossa, eu não presto. Não consigo. Não consigo, não dá. É. Então faz muita diferença se você tiver hoje uma estratégia onde você não se sente confortável, tanto para cima quanto para baixo, então muda ela. Coloca os parâmetros que te deixem confortável. E pouco a pouco você pode ir mudando ela até um nível que realmente seja aceitável para você. Isso é muito real, porque isso acontece muito comigo mesmo, porque a vida inteira eu fui muito scalper, né? Eu fui muito operador de poucos pontos, né? E hoje, claro, a gente fica, por exemplo, numa sala com mais de 1.000 pessoas. Você não pode falar para 1.000 fazer scalping, não vão conseguir. Compra 1.000 a 1, vende 1.000 a 1,5. Então eu tive que adaptar, às vezes, a forma operacional até para que as pessoas se sintam mais confortáveis na operação. Né? E até porque muitos grafistas entraram, né? Porra, e são pessoas que operam, às vezes, com alvos mais distantes. Mas para mim, né, muitas vezes eu consigo comprar no 0, eu consigo enxergar que tem uma resistência no 10, que o preço pode ir. Mas eu sei dessa dificuldade que eu tenho. Mas isso, até pela minha experiência, não me faz mal nenhum. Então, tipo, foi pro 2, foi pro 3, eu me sinto incomodado, bota dinheiro no bolso, porque isso é minha formação. Para mim, o importante é dinheiro no bolso, ponto. Ah, isso depois foi pro 10, eu tô cagando. Mas o problema é que eu reajo assim, eu não tô nem aí. Então foi 100 mil, não tem problema. O meu eu peguei 3, podia ter pegado 10, ok, mas 3 tá na minha mão. Só que a forma, e acho que a grande questão é como as pessoas reagem, né? Porque às vezes para mim, ok, já virei a página, vamos procurar uma outra operação. Porque entendeu? você aceitou, né? Exato. Porque você aceitou você quer os exatamente. 10, mas chegou nos 3, você aceitou esses 3 Exato. pontos como uma subestratégia. Exatamente. Já tem pessoas que falam, às vezes, dessa operação até o resto do dia. Ai, mas e aquela, hein? Poxa, se tivesse... A operação foi 9h30 da manhã. As pessoas, às vezes, 4 da tarde, nossa, aí, meu, puta, aquela operação, se nós tivéssemos ficado, era a meta do mês. Era, pô, cara, tipo, entendeu? E isso realmente, porque assim, as pessoas se frustram 1, 2, 3, Sim. E aí depois começa a achar que, tipo, pô, não é pra mim, eu não consigo. Hoje até um comentário da Mimi, né, de uma cliente, que ela opera bastante até, e ela até fez esse comentário, ela falou, nossa, meu, eu quando estou perdendo, nossa... Eu viro um baita trader. Quando eu estou perdendo dinheiro, nossa, eu opero muito. Agora, quando estou ganhando, nossa, sabe, tá ganhando, pego o dinheiro logo. Quando está perdendo dinheiro, nossa, aí vai para cima, aí opera grande, aí, sabe, aí falo, nossa, eu faço cada operação bonita para buscar o prejuízo, entendeu? Eu até estava brincando, eu falei, mas é engraçado, né? Porque quando você está com gordura, tipo, você acertou 1, 2, 3, 4, 5, 10 operações, você está com gordura financeira. Aí é o correto de tentar alavancar, de, poxa, vou para cima, eu tô com a mão boa, meu dia tá bom, meu feeling tá bom. Então, pô, perdi 20% do que eu estava ganhando, opa, tô fora, entendeu? Mas as pessoas agem, a grande maioria, principalmente, está começando ao contrário. Começa a ganhar os 2 pontinhos, os 2 pontinhos, os 2 pontinhos, e quando perde... Puta, aí quer fazer preço médio, aí é o que eu até falei, parece que sai um monstro de dentro deles, né? Pô, parece que sai um bicho que fala, não, agora tá na hora da gente se alavancar quando você tá no negativo para tentar buscar o prejuízo, né? É outro problema também, né? Sim, aí a gente já entraria na parte do gerenciamento de risco, né? Que também não é o caso de hoje, mas é você saber exatamente, né, o número de operações que você tem, o que você procura no mês, no trimestre, no ano, no longo prazo, faz toda a diferença na hora de você realizar suas operações do dia a dia. Legal. Lucas, passa uns 2 slidezinhos aí, por gentileza, pra gente. A gente tá lá em... Manda bala. Pode colocar. Aí, eu não estou enxergando nada daqui, mas... Porque é legal que a gente preparou esse material. Aí, garoto. Então, olha que legal, né? É basicamente o que nós estávamos falando, né? A pessoa que já opera. Sim, exatamente. E aquilo que a gente comentou, né? Como identificar, né? Como identificar os comportamentos na hora do trade,
você vai estar ali no meio do trade, quando chegarem aquelas sensações, né, de angústia, ansiedade, medo, insegurança, etc., aí você só precisa voltar e identificar o que realmente está acontecendo, né? Qual é o fato. E dessa maneira, a gente identificando e dando o significado exato que o fato merece, ou seja, eu entrei numa posição, ela está indo contra mim, eu vou conseguir controlar todas essas emoções. Por quê? Porque eu não estou dando demasiado significado ao fato em si, que é um simples trade que pode ser que esteja indo na minha posição contrária. Pode ser que esteja dando loss, né? Exatamente. E dessa maneira a gente vai conseguir identificar, né, o que está realmente originando essa emoção. Quando nós ficamos com medo, por exemplo, na hora do trade, quando ela não está ocorrendo do jeito que a gente esperava, e nós voltamos e identificamos que nós temos medo por quê? Porque nós estamos analisando, estamos vendo ali exatamente o que está acontecendo. Então, é um simples trade que nós realizamos de acordo com o que a gente devia ter predeterminado, né? Devia ter claro. Ela foi contra. Quando começam a aparecer aqueles medos, inseguranças, ansiedades, você volta e vê exatamente o que está acontecendo. Dessa maneira, você consegue colocar de lado todas essas emoções, essas sensações e conseguir voltar para o trade. Né? Muitas vezes o nosso problema é que quando vem aquelas sensações, aquelas emoções, a gente sai do trade, não está mais na frente do computador, está pensando em tudo o que a gente poderia ter feito ou o que a gente não deveria ter feito. E quando a gente volta para o que realmente está acontecendo, que são 5, 10, 15 pontos, a gente volta e consegue realmente executar. Estar presente, né? Estar aqui, agora. Isso é até um bom treino, né? Fica até a dica, né? Acho que eu nunca nem tinha pensado nisso. E de repente vocês que já operam, né, tentar abrir um pouco de mão desse tipo, fazer um teste. Né? Pô, pega uma semana, por exemplo, né, e tenta focar somente no operacional. Acho que é um teste interessante. E claro, né, não é que, poxa, vou ignorar a notícia, nada disso. Vocês já estão preparados, já sabem da agenda, tudo que vai sair. Mas a partir do momento que vocês entrarem no trade, né, focar exatamente nisso que está acontecendo. Né? Então, muitas vezes, o que eu tento passar, né? Tipo, ó, nós estamos comprando. Né? Por que nós estamos comprando? Estamos comprando por isso, porque aqui se formou um suporte, aqui entraram compradores defendendo a posição, formou uma barra, temos um suporte no dólar à vista, por exemplo, e nós vamos comprar aqui. Se der errado, nós vamos estopar aqui, se der certo, nós vamos ali. Ponto. Então, acabou. Essa é a operação. Exatamente. Só que demora tanto, às vezes, né? E às vezes o mercado fica que aí começam mil questões. Né? A gente que acompanha um pouquinho mais de fluxo ainda, que são, você consegue, aqui no Brasil ainda ver os bancos, né? Quem vende, quem compra, quem vende, quem compra, geram mais questionamentos ainda. Entendeu? Porque, pô, lá, o cara está defendendo, o cara está acelerando, será que ele está estopando? Será que não é melhor eu junto? Né? Será? Então eu até falo para eles, galera, pô, quem está fazendo o quê? A gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber. Até por isso que eles operam por pontas, né? Os bancos, os players operam por 5, 6 corretoras. Exatamente para a gente não saber. Então por que eu vou perder tempo tentando imaginar o que eles estão fazendo? É respeitar o stop. Pô, se der errado, porra, a gente sabe onde vai sair. Deu errado a operação. Beleza. Depois que ela aconteceu, poxa, beleza. Será que entrou um fluxo vendedor? Quem que entrou vendedor? Ok. Mas isso é uma coisa depois. Né? Não é que você ficar sofrendo no meio de uma operação que você já estudou ela. Eu acho que só para agregar algo nesse exercício, você entra no 0, vamos dizer que a tua saída é no mais 10. Então você sabe que o preço ele só pode passar por 1, 2, 3, 4, por cada ponto. Então se prepara para fazer ou ter um plano para executar o que fazer em cada ponto. Não, eu entro no 0 e só saio no 10 e pronto, eu vou sentar e vou esperar, que você falou, das 9 até as 4 da tarde. Então fica preparado para o que fazer
quando o preço for para determinado ponto, independente de quem está entrando, quem está comprando, de notícia, etc. Porque é no único que você pode ter controle. É sobre o que você fazer em cada ponto. O que vai acontecer no resto... E aí entra os lotes, né? Porque aí a gente usa muito zerada parcial. Exatamente por isso. Pô, compra 2 lotes do Mini, sei lá, 10 do Mini, enfim. Sim. Pô, foi pro 2, zero metade. 50% já está no teu bolso. Se voltar para o preço da entrada, você sai. Se for para o teu alvo por 10, isso. Lindo. Então é algo que a gente usa a vida inteira, né? Eu usei minha vida inteira, eu ensino para todo mundo e quem me acompanha sabe que para mim zerada parcial é exatamente por isso, porque eu acho que ele alivia o teu psicológico, porque alguma coisa você já pôs no bolso, entendeu? Sim. Tô com alguma coisinha, pô, foi pro 3, zero mais. Pô, foi pro 6, eu vou zerar mais, pô, beleza, 10% fiquei comigo. Legal. Exatamente. Só que é onde que as pessoas ficam mais exatamente nesse sentido de frustração, quando as pessoas estão começando. Porque o certo é começar pequeno. Então as pessoas começam pequeno, começam com um lote. Tá perfeito. Um lote você não consegue fatiar, fazer parcial com um lote do Mini. Legal. Então você não pode buscar alvos tão longos também. Entendeu ou não? Então, poxa, beleza, chegou no 2, chegou no 3, você que está começando, começa a sentir pelo menos a vitória, entendeu? Você começa a acertar os trades, 1 ponto, beleza, 2 pontos, porque teoricamente você está aprendendo. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa só está com 1, a pessoa não zera, o mercado vai para 3, vai para 4, vai para 7, a pessoa quer zerar esse 1 no 10, sim, certo? Aí o preço volta, ela não tinha como zerar parcial, e aí ele deixa o mercado voltar para o preço de entrada e, poxa, né, acaba... Exatamente. Ela não tem como zerar parcial, mas ela tem como zerar entre o 1 e o 10, né? Exato. Em cada ponto. Então ela tem que, primeiro, entender para ela o que deixa ela confortável. Será no 2, no 3, no 4. E sempre como eu digo, não precisa começar indo para o 10 de uma vez. Você pode começar zerando no 1. Se você zerar todos os dias no 1 e você se sentir confortável que a tua estratégia andou mais, vai adicionando aos poucos. Depois era no 2, aí você está tranquilo. Depois no 3, pouco a pouco. Esse é um trabalho que é simples, mas quase ninguém faz. Porque a sensação de querer acertar alvos, né? É o que eu falo pra galera. A gente não tá aqui pra sair na foto, né? A sensação de, poxa, lá, cheguei no alvo. E parece que é uma questão de honra. Sim. Tipo, a nossa questão de honra no mercado é ganhar dinheiro, entendeu? Se é no 1, se é no 10, se é no 3, se é no 4. O que a gente não quer é ficar toda hora comprando e o mercado cai. Compra, o mercado cai. Compra, o mercado cai. Porra, aí tem alguma coisa muito errada que a gente... Alguma técnica muito errada que a gente está usando. Entendeu? Agora, aonde que nós vamos sair, principalmente as pessoas que estão começando, as pessoas acham que a primeira preocupação não é em alvo. A primeira preocupação é acertar o movimento. Porra, eu achei um suporte aqui. Será que é suporte? Porra, comprei, subiu, era um suporte. Subiu 1 ponto, você acertou. É isso que eu falo para eles. Pô, você comprou a bola a 0, foi para 1, você acertou. Ai, mas não era 10. É outra situação. É outra situação. Agora, você acertou, era um suporte, foi respeitado. Então, acho que o primeiro gosto de quem está começando, né, e essa é a ideia de ajudar também, é esse, é sentir o gosto puta, tô entendendo o mercado. Olha só, realmente é um suporte. Então, se é um suporte tão forte, da próxima vez que esta condição aparecer, eu vou alongar um pouco mais. Não vou zerar com 1 ponto, vou zerar com 3. Entendeu? Aconteceu de novo essa condição, vou tentar zerar 5. Né? E assim vai, é o que você falou. Você já tem a reação para cada tipo de situação. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Pô, já deu, como é que estamos de tempo aí? O Luquinhas aí já fez o sinal da morte, né, da forca. É claro que é um assunto que, poxa, se tudo der certo, o Anderson ainda vai voltar muitas vezes aqui para a gente falar sobre outros assuntos. Vocês fiquem à vontade para dar sugestões. Poxa, seria legal falar sobre isso, sobre aquilo. Eu vejo com ele, conforme a agenda dele, e se ele puder aparecer novamente, é super bem-vindo. Porque, assim, este assunto, galera, é assunto para ficar muitas horas e horas resenhando. Realmente é onde as pessoas mais falham. Isso não é a gente que está falando, isso é histórico, isso é as pessoas que a gente vê que mais perdem dinheiro no mercado, que quebram, que nem chegam a aprender, é realmente por parte comportamental. Por isso que
o comportamento ele é uma arte, né? Não é simples, né? A gente, até hoje, com tantos anos de mercado, se auto-sabota, no meio do operacional acaba, imagina quem está começando. Né? Então é algo que a gente vai moldando, que a gente vai aprendendo, mas se nós queremos ser traders, né, eu acho que o Anderson deve concordar, é algo que a gente tem que entender como essencial. Né? Se é isso que a gente quer da vida, a gente não pode descartar e somente focar na parte técnica. Eu vou ser analista fundamentalista, eu vou analisar só gráfico, eu vou fazer só tape reading e esquecer que você tem por trás, né, uma habilidade que você precisa adquirir que, cara, sem ela, simplesmente não vai existir sucesso na tua carreira, né? Com certeza, com certeza. Você vai fazer um congresso, né? Um congresso de traders, sim, né? Que dia que é? A gente vai fazer uma semana do 24 ao 31 de julho, né? Ao 30 de julho, nessa última semana de julho agora. Vai ser uma semana 100% online, 100% gratuito. Legal. Onde a gente entrevistou vários dos meus mestres, né, do coaching, da hipnose. Tenho também um grande amigo, coach, o treinador do Demian Maia. A gente conversou sobre como o Demian trabalha o controle emocional dele na hora de entrar no octágono, qual que é a preparação dele e qual a relação disso com o trade. Né? Já que a gente também vai para a luta todo dia, no trade. Sensacional. Então vai ser muito bacana a gente entender como cada experto, né, na sua área trabalha o controle emocional. Então fica aqui o convite. Muito bacana, né? Pode colocar, Luquinha, só quem quiser mais informações é só entrar nesse site, é isso? Exatamente. alemdotrade.com.br. Fique à vontade para entrar lá. E aí, show de bola, galerinha. Sensacional. E claro que para finalizar, né? Teremos aí Fala Trader. Vamos ver quem mandou o nosso vídeo aí. E aí é bom que a gente já responde aí em dose dupla. Vamos ver qual que é a dúvida, qual que é a questão e de que parte do Brasil é. Fala aí, trader! Boa noite, galera. Sou o Luciano Teles de Brasília. Prazer estar participando aqui com vocês. Alisson, minha dúvida é a seguinte. Muitas vezes a gente enfia os pés pelas mãos e fica correndo atrás do rabo ali, seu psicológico está afetado, entendeu? E essa aí é a forma mais comum que a gente vê de uma pessoa afetada psicologicamente. Mas tem um caso diferente também que eu quase não vejo ninguém falar. Um exemplo é, eu vinha acertando alguns meses seguidos, tendo bons traders, geralmente operando com 5 contratos do mini. E aí eu fiquei machão demais e resolvi operar com dólar cheio. E eu operei 3 dias no dólar cheio e tomei 3 loss. E aí eu travei, cara. Eu travei e eu falei, não é pra mim. Não é pra mim. E aí eu voltei pro mini índice, pro mini dólar, desculpa. Só que o que acontece? Eu não consigo mais entrar nem com aqueles 5 mini contratos, onde minha estratégia já era montada, entrava com 5, chegava num certo limite, eu zerava 3, colocava 2 na entrada e deixava andar. Se subia 5, eu pegava aqueles 2, colocava em 3 pontos e o resto ia administrando, só alegria. Só que travei. Eu voltei a operar com 1, 2 contratos, não consigo passar disso. Quando eu armo uma estratégia com 5 contratos, eu fico olhando. Quando eu vejo, o trader já passou. E aí? Qual o tempo que leva para esse coração voltar ao normal? Forte abraço para vocês, prazer participar. Primeiro, Lucianão, obrigado. Valeu pelo vídeo aí. Primeiro, ninguém aqui é cardiologista, né? Brincadeira. Então, assim, Luciano, vamos lá. Tá? Então, eu teria alguma... Claro que não dá para você responder, mas eu teria, por exemplo, uma pergunta. Você disse, estava indo muito bem, 5 contratos do mini, estava indo perfeito. Fui para o cheio. Né? Quem te disse que esse seria o momento de você já ir para o cheio? Essa é a primeira pergunta. Há quanto tempo você estava sendo consistente no mini? Tá? Pequeno. Por quê? Porque essa é a grande questão. Né? Muitas pessoas falam, poxa, Alisson, eu já fui para o cheio. Porra, porque eu estou mandando bem. É mesmo? Pô, quanto tempo você está mandando bem? Ah, 1 mês, cara. 1 mês Cara, 1 mês não é estatística, né? 1 mês não é nada, né? Na vida de uma profissão, entendeu? Então, por isso que eu teria que tentar entender há quanto tempo
né, que você estava indo bem. Poxa, Alisson, não, eu estou há 2 anos ganhando dinheiro nos mini contratos, né, se fosse essa situação. Poxa, acho que esse era o momento de ir para o cheio. Caramba, aí é diferente. Pô, eu também acho. Por 2 anos que você já ganha dinheiro, paga DARF, já tem uma vida de trader, pô, acho que está na hora assim da gente de repente tentar alavancar o financeiro, por que não? Você já é consistente. Essa é uma situação. Beleza, você foi para o cheio. Puta, no cheio não me dei bem. Então, só o fato de você já ter dado recuado foi sensacional. Pô, eu voltei, falei, peraí, tem algo errado. Voltei com 2, com 3, com 2, com 3, beleza. Esse ponto já me agrada muito, que você fez o correto. Tem gente que precisa quebrar, demora para entender. Porque as pessoas falam, pô, mas eu ganhava e começam a se alavancar cada vez mais. É exatamente porque um dia já ganhou. É difícil você já ganhar muito e depois simplesmente parar de lucrar. É difícil aceitar isso. Então, esse recuo que você deu é perfeito. Então, o que eu te digo, Luciano, com certeza, né, aí o Anderson pode complementar para acabar, com certeza, essa atitude vai voltar naturalmente. Você precisa retomar a confiança, que é isso que você perdeu. Você não perdeu a tua habilidade de trader. Aquilo que você aprendeu quando você ganhava, onde era suporte, onde era resistência, se você era consistente, você é bom. Né? Você já aprendeu a técnica. Então, a técnica você já sabe. Não é porque você perdeu no cheio que você esqueceu a teoria que você já aprendeu. O que está faltando é o quê? Atitude. Igual você falou, poxa, eu vejo e não vou. Está faltando um pouquinho de atitude, cara. Isso com certeza, você perguntou em quanto tempo isso volta. Não tem uma cartilha para isso. Mas com certeza, cara, isso vai voltar naturalmente. Tá? Então você vai soltando 2, vai soltando 3, vai de 4 mini. Acho que naturalmente, cara, porque o que te digo, a essência você já sabe. O que está te faltando um pouquinho é de confiança. Conforme você for ganhando e for adquirindo gordurinha financeira, principalmente, que isso é importante para a nossa confiança. A gordura financeira. É difícil a gente ser confiante quebrado, né? Machucado. Eu acho que é aí que você vai retomar. Tá? Então essa é a minha dica, é aí que eu imagino a tua situação. E parabéns, né? Parabéns por reconhecer e saber recuar. O que eu acho que o Anderson pode finalizar aqui também, dando algum pitaco? Cara, assim, a gente tem aqui a parte, o que acontece aqui é o nosso inconsciente. E a gente trabalhou muito isso quando a gente fez a transição, quando fechou a bolsa, ele veio para o eletrônico. O que está acontecendo com você é um problema do inconsciente. O inconsciente é muito engraçado porque ele é feito para nos proteger, ok? Então, quando você fez aquela transição de operar um certo tamanho, depois aumentou os lotes e deu errado, o que acontece agora? O inconsciente, ele não quer deixar você operar da mesma maneira porque ele tem medo que você vá se machucar, como você já o fez. Mas o que você precisa fazer para você voltar a operar do jeito que você fazia antes? É voltar e pegar toda a base que você tinha. Eu recomendaria você estruturar ela no papel, montar todo o plano do jeito que você fazia e voltar a operar do jeito que você estava conseguindo. Né? A partir dali, a gente pode fazer um trabalho também para voltar a aumentar os lotes. Aí é um trabalho de uma conversa com o inconsciente, mostrando que você está totalmente preparado, estruturado e que aumentar os lotes vai fazer você bem. Beleza? Luquinhas, por favor, né? Acho que já estouramos o horário aqui, o pessoal da Infomoney está apertando a campainha. Muito obrigado, Anderson. Obrigado pela tua presença, espero contar com você outras vezes. Muito obrigado, pessoal da Infomoney, e obrigado a todos vocês, continuem mandando sugestões. Nos vemos na próxima terça-feira, fique com Deus, valeu!